Computador. Boa tarde. Hoje é 17 de fevereiro. O Psicodrama Público de São Paulo teve uma sessão, que se encerrou agora há pouco, com o tema E eu com isso? A direção foi da Luz Camargo, que daqui a pouco nós vamos entrevistar. Mas antes que ela fale alguma coisa para nós, vou dizer para vocês, nós tínhamos umas 10, 14 pessoas até, e no começo foi falado, nossa direção falou sobre livros e sobre a sua inspiração para esse tema aqui, e tocou até uma música que fala "E eu com isso, e eu com isso". Aí os participantes foram chamados para dar as suas versões, as suas perspectivas, né? Falar das suas perspectivas, e as pessoas falaram sobre a invisibilidade, sobre separação, sobre se defender, de colocar limites, falta de interesse nos outros e tal. Aí depois foram pedidas cenas também, mas fizemos grupos, e as pessoas conversaram entre eles, em grupos de 4 pessoas, e alguns já vieram até com uma cena preparada para mostrar o que tinham conversado. Outros não trouxeram a cena e fizeram de improviso, né? Que é o nosso mote mesmo do psicodrama público, que é atuar de improviso. Quem diria que todos nós somos artistas natos, de improviso. A gente é capaz de representar. E tivemos cenas muito interessantes. Mas vamos ver, vocês vão completar o que eu já contei aqui, que claro que a gente nunca conta tudo, mas à medida que vocês forem falando de cada vez. Então, primeiro eu vou pedir para a Cecília falar um pouquinho como que você saiu desse psicodrama de hoje. A gente sai, o que reverbera, né? É o não, né? E no final, a importância do posicionamento, né? Os grupos trabalharam essa questão, acho que, de provocar nos participantes como eles poderiam se posicionar a partir de uma nova cena ou diante daquela cena, né? Então, as possibilidades de novas construções e de trazer essa oportunidade do poder falar não, porque quantos nãos às vezes ficam entalados dentro da garganta das pessoas, né? E então as cenas trabalhadas aí foi sendo direcionada então assim para essa questão da fala, da oportunidade da fala, da oportunidade de se posicionar ou contra ou a favor, mas poder ter um melhor posicionamento diante da situação que se apresenta, diante da cena que foi construída, diante das cenas dos dias a dias, mas que também isso é um exercício, né? Então, hoje a gente, de repente, aí na vida dos participantes, de repente, foi um pontapé inicial aí para o exercício do não, né? E foi isso. Obrigada, Obrigada. obrigada, é verdade. A gente, quando lança um tema, nunca sabe que rumo vai tomar pelo grupo, né? E realmente nesse grupo apareceu essa necessidade de dizer não. Foi muito bacana que surgiram cenas e histórias e tudo mais para esse lado mesmo, né? Obrigada, Cecília. Vamos ver agora Obrigada. a Célia o que vai dizer para nós. Boa tarde. Foi um prazer participar desse Zoom, dessa reunião com vocês. Já há algum tempo que eu recebo esse convite e os sábados são um pouco complicados para mim, porque eu tenho a família toda aqui, mas hoje eu estava aqui tranquilo, eu falei, eu vou poder participar, que beleza, e entrei. Entrei mesmo sabendo que já tinha perdido uma boa parte, né? Eu falei, mas eu quero ver como funciona. É um tema que me atrai há muito tempo, muitos anos, mas eu nunca dei muita vazão a isso pelas obrigações, pelos afazeres do dia, tanto profissionais quanto pessoais do dia a dia. E as coisas acabam vindo até a gente quando a gente tem interesse, porque ao mesmo tempo que chegou esse convite para eu participar do Zoom,
Eu também recebi, aqui onde eu moro, uma oportunidade de fazer uma oficina de teatro, que vai começar segunda-feira. Eu falei, nossa, Aonde esse... você mora? Eu moro em Miami. Olha, é um Então, pouco. e aí, quando eu recebi, eu falei, não, agora é a hora de eu olhar para isso, chegou o momento, né? Então, eu me inscrevi para segunda-feira e hoje eu entrei e foi muito gostoso, porque, olha só, eu estou numa fase da minha vida onde eu estou me permitindo abrir mais essa porta, essa disponibilidade para criatividade, para expandir possibilidades em mim que até então eu não havia expandido. E, assim, amei participar, foi uma delícia ter um tema e a gente criar um psicodrama para ajudar a pessoa a encontrar os seus recursos que existem dentro dela, mas que elas não estavam conseguindo expor. Nossa, eu amei. Muito obrigada pelo trabalho que vocês oferecem. Muito obrigada por essa oportunidade. Gostei muito, muito rica. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Graciela. Contamos com você nas próximas vezes. Sim, sim. Estarei, com certeza. Muito bom. Rodrigo, conta para nós, então, o que que você aproveitou mais nessa sessão de hoje? Então, gente, eu venho no psicodrama público aqui, eu vinha no presencial bastante, e agora que ele foi online, depois na pandemia, quer dizer, não era frequente toda semana, mas eu vinha bastante. E é sempre muito bom. E, sabe, você entra assim de um jeito, angustiado. Não vou falar assim um depoimento, tipo, não é isso, mas, sabe, você entra angustiado e aí vai falando das coisas. Às vezes você nem trouxe o assunto, como eu não trouxe assunto nenhum, mas ao participar, de conversar e ouvir os outros, acabou até surgindo as coisas semelhantes que aconteciam comigo e que eu pude partilhar. E aí, na hora de montar a cena, que assim foi quase que improvisada, foi muito interessante, foi um alívio, foi, sei lá, uma sensação, é difícil de explicar, assim, uma participação, tem a empatia, né, acontecendo, mas tem também um compartilhamento de verdade, esqueci, não sei como falar, mas uma coisa assim, sabe quando você está fazendo uma coisa conjunta e está todo mundo junto fazendo aquilo, e todo mundo, não é que todo mundo está te entendendo 100%, mas Uma está se sintonia expressando. de sentimento. Tipo isso, É, uma o sintonia de envolvimento, verdade. todo mundo se envolveu bastante hoje. Exato, envolvimento, exatamente. Na hora de fazer a cena, aí você percebe, você faz personagem que não é você, né? E aí você percebe, nossa, acho que aquela história de se colocar no lugar do outro também é fantástico, assim. E tem uma frase que, assim, eu achei muito boa no final. A gente, não é uma frase, mas talvez um ensinamento, a gente olhar para nossa mochila, porque o tema muito que surgiu foi o não, né? O saber dizer o não, que é muito difícil para gente, principalmente para pessoas próximas ou íntimas, né? Ou de confiança, ou que aproveitam da nossa confiança, qualquer outra forma. Tem uma mochilinha que a gente tem. Será que as pedrinhas que estão lá, acho que foi a Luz que falou isso. Será que as pedrinhas que estão lá são suas? Você que está carregando? Você que pegou no caminho? Você quer carregar elas? Ou se você está carregando as pedras, você está numa trilha, você está carregando as pedrinhas de outras pessoas que estão falando para você carregar e você está carregando as pedras de todo mundo e todo mundo está leve e você está carregando a pedra de todo mundo, entendeu? Ou você está deixando cada um carregar as suas pedrinhas ou as suas coisas que trouxe, né, para a trilha, sei lá, fazendo uma analogia assim. Muito legal, de maneira assim que sempre que eu posso eu participo, porque eu agradeço muito o Moreno ter inventado isso e vocês terem prosseguido aí essa coisa. Obrigada, Obrigado Rodrigo. mesmo. Rodrigo, pelo seu depoimento. Então, agora vamos ouvir o que que a Luz vai falar para nós da direção de hoje, como foi coordenar esse grupo
e trazer esse tema para nós. Bom, tem duas coisas principais. Primeiro, agradecer vocês que ficaram aqui. Acho que isso também dá para nós, né? O fato de termos 3 pessoas aqui, dá para nós ajuda a gente a ter uma visão de que se a gente fez alguma coisa que vai ajudar as pessoas a funcionarem melhor, pelo menos hoje, né? Segundo, a segunda coisa importante é pedir desculpa para a Gelsi, porque porque eu não avisei antes, porque para mim é tão comum dividir em grupo que eu não avisei a Gelsi que eu ia dividir vocês em grupo e aí atrapalhei um pouquinho o trabalho dela e foi ótimo, fizemos e as pessoas puderam fazer uma escolha de onde está e quem foi para onde foi, era lá mesmo o lugar que devia estar. Eu acho que deu tudo certo, Gelsi, apesar de eu ter atrapalhado um pouco você, peço desculpa. E agradeço também o fato de você estar aqui junto comigo e poder me ajudar nessa história. Sobre a questão em si, eu digo para vocês que foi muito legal e a única coisa que me deixou preocupada foi as diferenças que apareceram na necessidade de colocar limite, de alto limite, né? Como a gente teve 7 histórias diferentes, então não foi e foi difícil, inclusive, ir para um lugar ou outro quando a gente tentou fazer grupos menores, porque éramos só 14 pessoas. Mas aí o fato de terem surgido 7 histórias diferentes mostrou como essa é uma questão que incomoda todo mundo, né? E eu com isso, e quantas vezes a gente se envolve sem ser chamado, e quantas vezes a gente é levado a se envolver porque é levado pela sedução do outro, pela sedução da palavra do outro, pela empatia, que às vezes é alguma coisa que até que ponto ela é real ou até que ponto ela traz uma falsidade, uma ironia por trás de tudo isso. Mas eu também gostei muito dos finalmente, né? Eu gostei muito das histórias que vocês trouxeram e que mostrou uma questão para mim que é super valor, na medida em que eu converso com o outro, na medida em que estava no grupo, o grupo se fortalece e o grupo é a tal história. Cada um de nós, aqui, por exemplo, nós 5, somos elos dessa corrente que está acontecendo nesse aqui agora. E, no entanto, um pode ser mais fraco, um pode ser mais forte, mas juntos a gente se sustenta. Então, que isso leva à ampliação do nosso autoconhecimento, da nossa mais abertura de consciência, para, inclusive, lembrar num momento em que estiver acontecendo alguma coisa que a gente tenha que falar não, acho que a Gelsi trazendo aquela, vamos falar não? Não, então é alguma coisa que dá para a gente lembrar na nossa vida, trazer um gesto imaginário que vai ajudar a gente a ter uma habilidade de resposta ou a autorresponsabilidade de saber qual é o nosso limite e respeitar o nosso limite. Eu achei muito legal. Não imaginava que ia por esse caminho. E estou muito feliz que foi por esse caminho. O que você fala agora, Gelsi? Me conta. Realmente foi interessante que a gente nunca sabe, né? A gente tem umas expectativas, cada um tem uma expectativa, né? Eu mesma pensava em que ia aparecer muita história de pessoas que não querem se implicar, né? E por que não se implicar de vez em quando? E por que não? Por isso e aquilo e mais aquilo, que eram muitas, foram 7 histórias, né? Cada história tinha um motivo para a gente dizer não. Então foi bem bacana.
e serviu bastante para o crescimento de todos nós, né? A importância do não, né? A Olha, importância do não. É. Muito obrigada a vocês por participarem dessa entrevista que a gente publica no YouTube para manter registrados os acontecimentos dos nossos encontros. Eu Contamos que agradeço. Muito contamos obrigada. querem falar alguma palavrinha só para a Obrigado, gente gente. fechar? Com que palavra vocês fecham? O não, Você falou... desculpa. o não é libertador. Essa é a minha palavra. O não é libertador. A do Rodrigo? Você falou uma coisa uma definição de responsabilidade que eu achei muito interessante. É sobre responsabilidade. Habilidade de responder. É, Resposta, habilidade de resposta. de uma maneira... Responsabilidade é a habilidade que eu tenho de resposta, de responder. Muito bom, fico com essa. Essa que você fica. Legal, Cecília? Limites. Limites, né? Limite. Limite. Gelsi, sua palavrinha? Grupo é bom, né? Obrigada, gente. Nada. Até a próxima Beijo, beijo. sessão, todo Tchau, sábado. gente. Obrigado mesmo. Beijos. Até sábado que vem.